Olá, bom dia a todos. Como prometido, este é o vídeo sobre levantes de mordida, attachments oclusais com Invisalign. Várias pessoas, aliás, mais de 100 pessoas, pediram-me ajuda sobre este tema. Quando usar os levantes de mordida, quando colocar attachments oclusais, como funcionam os attachments oclusais, em que caso é que eu uso attachments oclusais. E então eu vou pegar num caso de Invisalign e vou-vos demonstrar como é que eles são úteis, como é que eu funciono com eles. Então eu vou partilhar aqui a minha tela. Ok. Assim. E agora que vocês já conseguem ver, vou basicamente mostrar-vos este caso. Portanto, nós temos um caso de mordida aberta. Esta mordida aberta, como estamos online, eu não vos vou mostrar a face do paciente, mas posso-vos dizer que ela admite, em termos de exposição gengival, alguma extrusão superior. No entanto, eu não quero uma extrusão maior do que 1,5 mm, não me interessa. E, portanto, a forma que eu tenho de conseguir fechar uma mordida será à custa de intrusão posterior. E então, os casos em que eu considero útil utilizar os levantes de mordida são exatamente os casos de mordida aberta. Então, como é que nós manuseamos o clean check por forma a conseguir tirar o máximo partido destes levantes de mordida? Bem, vamos fazer aqui uma modificação do plano de tratamento. Eu já tinha feito algumas alterações no que respeita a attachments, tanto na arcada superior como na arcada inferior. No entanto, esta não é a posição final que eu desejo. Então, vamos tornar aqui estes dentes movíveis, eles estavam amovíveis, e o nosso objetivo vai ser conseguir alguma intrusão no maxilar superior e também no maxilar inferior. Então vamos por partes. Quais são as técnicas que nós temos para conseguir uma intrusão superior? Eu posso recorrer apenas a attachments cimentados e nesse caso eu vou escolher, eu gosto mais de usar attachments convencionais do que otimizados. Então eu vou escolher attachments retangulares e neste caso, como eu quero intruir, eu vou escolher o bisel para oclusal. Então eu vou colocar aqui o attachment o maior possível. Eu gosto de attachments grandes, 5 mm. Ok, vamos dar-lhe aqui alguma rotação. E vamos fazer igual para o sétimo. Okay? Portanto, no fundo, eu aqui estou a escolher a biomecânica para atingir uma determinada posição final que ainda não escolhi. E agora eu vou selecionar estes dois dentes e vou intruí-los um pouco. Já sabemos que esta intrusão, sem a ajuda de microimplantes, não vai ser tão previsível, e é por isso que eu vou recorrer aos attachments oclusais. Já agora, vamos também intruir um pouco o segundo premolar e inclusive é o primeiro premolar. Muito bem. Na arcada inferior, eu não gosto da posição deste molar, e portanto vou também recorrer a um attachment oclusal biselado, a um attachment horizontal biselado oclusal. Vamos pô-lo de 5 mm e vamos lhe dar aqui alguma rotação, exatamente, e vamos pô-lo mais para o oclusal possível. E no que se refere à posição do dente, eu vou intruí-lo um pouco. Para intruir eu vou consumir espaço, portanto vou aumentar aqui ao IPR. Assim, ok. E estamos aqui com uma intrusão de cerca de 1 mm, que é uma intrusão previsível. No entanto, eu acho que a cúspide distal ainda está um bocadinho mal posicionada, então vamos tentar dar-lhe aqui um bocadinho de intrusão desta cúspide. Exatamente, e melhorar o tipping deste dente. Portanto, se eu imaginar isto como um plano oclusal final, isto já me agrada. E agora partimos para os attachments oclusais. Então, coisas importantes dos attachments oclusais. Nós não queremos cimentar esses attachments, ok? Então, vamos pegar num attachment horizontal. Habitualmente eu faço este movimento, coloco por lingual, que é mais fácil, e depois movo para oclusal.
e aqui passo para um attachment de 5 mm. Okay? Pronto. Posso colocar um attachment aqui, vou fazer a mesma coisa no sétimo, movê-lo aqui para oclusal. Vamos puxá-lo um bocadinho mais para o centro. Assim. Tarde mais. Aqui. E agora vamos pô-lo com 5 mm. Ok. Portanto, estes attachments não serão cimentados e, no fundo, eles vão trabalhar como um byte turbo. Mas para isto ser mais eficiente, eu vou fazer exatamente o mesmo na arcada inferior. E, portanto, eu vou também colocar um attachment na arcada inferior, na face oclusal. Então, coloquei-o por lingual, movi-o, e agora vou colocar o attachment também de 5 mm. E vou fazer o mesmo movimento para o sétimo. Ok. Portanto, o que vai acontecer é que eu vou ter attachments em cima e em baixo, e isto vai me dar um grau de desoclusão maior. Vantagens, na minha opinião, de colocar attachments oclusais não cimentados. Para o paciente fazer as suas refeições, ele retira os alinhadores e não tem qualquer byte turbo e, portanto, faz uma mastigação perfeitamente normal. No momento em que coloca os alinhadores, ele fica com uma desoclusão maior. Do outro lado, podemos fazer exatamente o mesmo. Vamos tornar estes dentes movíveis, porque eles estavam amovíveis. Vamos pegar então nos attachments biselados a oclusal, 5 mm, centramos o attachment, fazemos igual no sétimo, aqui, este vou mantê-lo de 3 mm porque é um dente efetivamente muito pequeno, e vamos intruir o dente cerca de 1,5 mm. Ainda podemos fazer igual em baixo. Este dente, vamos fazer o mesmo, vamos rodar um bocadinho, melhorar o tipping, assim, e agora podemos também intruí-lo. Assim, assim e assim. Eu gosto sempre de aumentar aqui o IPR, para me tornar a coisa mais previsível. Vou pegar em attachments oclusais, attachments horizontais biselados ao oclusal, distribuí-los também aqui. E já sabemos que esta intrusão ou esta posição final é uma posição final exagerada. Ok. Agora, vamos colocar attachments oclusais, exatamente como fizemos no primeiro e no quarto quadrante. Então, pego num attachment horizontal, passo para oclusal, aqui, e coloco um pouco maior, vou rodá-lo um pouco para ficar numa posição mais favorável. Ok, a mesma coisa neste dente, passamos para o oclusal, está ótimo e podemos pô-lo de 4 mm. Ok. Para nos ajudar neste movimento, fazemos o mesmo com o sexto e sétimo inferior, 5 mm. Portanto, é um procedimento super fácil, mas que vocês vão perceber que é muito útil quando querem efetivamente uma intrusão no setor posterior. Neste caso, eu só estou a colocar attachments oclusais nos sétimos e nos sextos e sétimos superiores e nos sétimos e oitavos posteriores, que eu não tenho aqui contacto. Não tenho necessidade de colocar mais, mas eu poderia colocar attachments oclusais também no setor dos premolares. Portanto, resumidamente, vamos fazer aqui o live update e enquanto isso vou-vos explicando. Portanto, em que casos é que eu uso attachments oclusais? Sempre que quero uma intrusão posterior, sempre que preciso determinar o caso com uma, entre aspas, mordida aberta virtual. Estes casos em que me interessa a intrusão posterior, eu gosto de o terminar com uma mordida aberta posterior, sabendo que em boca essa mordida aberta posterior não vai acontecer. Que outros casos é que nós temos de
levantes de mordida ou de attachments oclusais. Por exemplo, se vocês quiserem rapidamente uma extrusão dos setores posteriores, vocês podem colocar attachments oclusais no setor pré-molar e com elásticos e botões nos molares conseguir uma extrusão rápida. É também um movimento possível de fazer com alinhadores. E a grande vantagem dos attachments não cimentados é o facto de permitirem uma vida normal do paciente quando está sem alinhadores. Portanto, ele pode comer normalmente, sem qualquer interferência dos levantes de mordida que usávamos antigamente. Há casos excepcionais de intrusões maiores do que 2 milímetros no setor posterior e em que eu não quero utilizar microimplantes ou que o paciente não o aceita, em que nós combinamos attachments no alinhador mais levantes de mordida cimentados em compósito também nos setores posteriores. E o que fazemos é um scanner com os levantes de mordida cimentados e acrescentamos a isso os nossos attachments oclusais. Pronto, já tenho o live update feito e como podem ver estamos a terminar o caso com uma mordida aberta posterior. E esta é sempre a nossa filosofia. Um clean check feio, entre aspas, porque se vocês tivessem esta posição final em boca não iam gostar, normalmente corresponde a uma posição intraoral final pretendida. Portanto, não se esqueçam que aquilo que nós temos é uma representação biomecânica das forças para atingir uma determinada posição final. Então, o vosso clean check não tem que corresponder à boca do paciente. Nós aqui estamos única e simplesmente a partilhar o desenho das forças, ok? Se vocês tiverem dúvidas, sigam o meu Instagram, enviem as vossas perguntas por mensagem privada. Muita gente me contacta por mensagem privada e eu estarei sempre disponível para vos ajudar e responder. Muito obrigado a todos.